E a gente já começa com destaque para a economia brasileira, que cresceu pelo quarto trimestre seguido. Segundo os dados do IBGE, divulgados hoje, entre abril e junho, o PIB teve uma alta de 1,2%. É um desempenho acima do esperado pelos especialistas, pelo mercado, inclusive. Priscila Asbeck, vamos destrinchar esse número a partir de agora e até entender como que isso impacta o nosso dia a dia. Vamos lá, primeiro eu vou começar com alguns dados gerais para a gente entender um pouco desse resultado do segundo trimestre. Então, como vocês falaram, alta de 1,2%, isso representa também o quarto resultado positivo seguido, veio acima da projeção, que era de 0,9%. Com isso, o PIB, a economia brasileira, acumula uma alta de 2,5% no primeiro semestre. Em um ano, em 4 trimestres seguidos acumulados, o PIB acumula uma alta de 2,6% e com isso, a economia brasileira ela volta a ficar acima do patamar pré-pandemia, 3% acima do patamar pré-pandemia, e é o segundo patamar mais alto da economia brasileira da série, só atrás do primeiro trimestre de 2014. A gente vai mostrar aqui, então, a trajetória do PIB brasileiro, com esse resultado, então, que acabou de ser divulgado hoje pelo IBGE, de alta de 1,2%, então, no segundo trimestre. A gente vê, então, o ano de 2019, ali antes da pandemia, um PIB que crescia pouco, veio 2020, baque da pandemia, a economia chegou a registrar uma queda de 9% no segundo trimestre. Depois, em 2021, uma recuperação, mas uma recuperação ainda não tão robusta. E aí, agora, nesse começo de ano de 2022, então, só no primeiro semestre, a economia brasileira crescendo, então, 2,5%, com esse resultado acima do esperado aqui, também ajudando a revisar as expectativas do PIB para o ano fechado de 2023. Então, como esse resultado do segundo trimestre veio acima do esperado, já tem economista, inclusive, dizendo que a expectativa é que o PIB fique mais próximo desse ano, do ano de 2023 fechado, de 3% do que de 2%, como anteriormente era previsto. A gente vai ver também quais foram os segmentos que puxaram essa alta. A gente tem aqui, então, o PIB da ótica da produção, ou seja, da ótica de tudo que é produzido. E aí a gente tem os destaques positivos aí com indústria, que teve a maior alta, com serviços, com uma alta de 1,3%. Serviços têm um peso de 70% na economia, por isso tiveram um maior impacto para essa alta do PIB do segundo trimestre. E a agropecuária, então, com uma alta de 0,5%. Dentro da indústria, os segmentos que puxaram o resultado foram o segmento de construção civil, que vinha sendo penalizado aí por causa de pandemia, aumento do custo da matéria-prima, também aumento de juros, mas agora então apresenta uma recuperação, puxou o resultado da indústria e também atividades ligadas à eletricidade, esgoto, que também foram puxadas pelo aumento do consumo das famílias, da demanda. Isso ajudou também a atividade de alguns segmentos aí dentro da indústria. Dentro dos serviços, também destaque para informação, comunicação, softwares, que foi um setor que foi menos prejudicado pela pandemia, mas também aqui tem um efeito muito importante da retomada das atividades presenciais. Então, as outras atividades, que é um dos segmentos dentro de serviços, tiveram um dos resultados mais fortes, justamente puxados por restaurantes, hotéis, por atividades que antes estavam restritas e agora apresentam uma forte retomada. Isso apareceu bastante no segundo trimestre. E aí a agropecuária com um crescimento de 0,5%. A safra de soja não foi muito positiva, mas a safra de café foi positiva. Então, com isso, o setor conseguiu crescer no segundo trimestre. Agora a gente vai ver também qual que é o resultado do PIB, mas da ótica da demanda, então da ótica do que é consumido. Então, não sei se a gente tem essa arte, não temos essa arte, então eu vou só citar aqui rapidamente. O destaque foi o consumo das famílias, com uma alta de 2,6%, que é a maior alta desde o quarto trimestre de 2020, foi puxada justamente pelo que eu estava falando, de aumento da demanda das famílias. E aí aqui entra não só a recuperação da atividade por causa de reabertura mais plena da economia, mas também já entra um efeito das medidas tomadas pelo governo. Então, tanto antecipação de 13º, de INSS, tudo isso acabou ajudando, redução de impostos, que também conseguiu trazer já algum impacto aí, tanto de incentivo para empresas, quanto de redução de preços. E aí, com isso, a gente tem, só para finalizar aqui, essa perspectiva, então, que deve superar a perspectiva do mercado. Então, o mercado hoje, o Boletim Focus, traz uma perspectiva de crescimento do PIB de 2,1% para o ano fechado de 2023. Mas alguns economistas já começam a revisar suas previsões para esse ano. Eu estava conversando com a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da Galápagos
capital, e ela falou que só o carrego, ou seja, se o PIB não crescer no terceiro trimestre, se não crescer no quarto trimestre, só com o que cresceu no primeiro semestre, o PIB já fecha o ano com um crescimento de 2,6%. E aí os economistas têm já uma previsão, ela, por exemplo, de um crescimento de 0,4% no terceiro trimestre, então uma previsão aí de um crescimento já mais próximo de 3% do que de 2%, como era previsto anteriormente, mas aí a grande questão é o ano de 2023, porque aí os juros eles já fazem um efeito mais completo sobre a economia a partir de 2023, e a gente também tem já um efeito de maior endividamento das famílias, que foi citado pela Tatiana, isso pode trazer uma desaceleração para o PIB em 2023. Bom, Pri, eu vou passar a bola para o Uribe daqui a pouco para a gente analisar também do ponto de vista político essa notícia que é bastante positiva, né, que é acima do esperado. E aí você tocou num ponto dos juros e era exatamente isso que eu queria falar. Tudo isso aconteceu, subir o PIB, crescer acima da expectativa mesmo com a inflação e juros altos, né? Exatamente. Então, a gente teve um efeito muito forte, né? A gente está falando do segundo semestre, né? Ali no fim de junho, a gente já tem um efeito de preços, né? Com as medidas do governo, com redução de impostos, isso já começa a impulsionar um pouco a atividade, mas também teve um efeito muito forte aí de 13º antecipado, antecipação de INSS. Então, isso já gerou um efeito dentro da economia, um impulso dentro da economia. Isso se juntou também com a reabertura das atividades que já vinha acontecendo. Então, são esses dois fatores que ajudaram muito aí o resultado do segundo semestre. Uma ajuda aí que veio das medidas do governo, mas também a reabertura da economia, né, que acabou impulsionando também. Acho que a gente tem agora a nossa segunda arte, só para a gente terminar aqui o nosso comentário. Então, como eu falei, as famílias, né, o consumo das famílias puxando muito da ótica do consumo, do PIB, puxando esse resultado. Importante falar também, isso eu tinha esquecido, a arte ajuda a gente a lembrar de alguns números, são muitos números, mas a formação bruta de capital fixo, que é o investimento das empresas, subiu 4,8%, tinha caído 3% no primeiro trimestre, então se recupera, vem forte. E aí os gastos do governo, estava falando também com a Tatiana Pinheiro, ela estava explicando, né? Os gastos do governo, eles ficam mais fracos, até porque o governo ele tem que reduzir o custo da máquina pública, já que justamente está aumentando custos com programas, com benefícios sociais, o custeio da máquina diminui, então os investimentos do governo acabam caindo. E aí a gente tem exportação e importação, que também entra dessa ótica do consumo do PIB, que aí a gente tem uma queda na exportação e um aumento na importação, mas aí a Tatiana Pinheiro também estava falando, aqui o efeito já é de uma importação que subiu muito, por isso que o setor externo ele contribui com um resultado negativo para o PIB, mas justamente porque a importação foi muito forte, subiu muito por causa do aumento da demanda interna, e aí com isso a exportação caindo ali 2,5%, a gente tem um efeito maior de importação que, do ponto de vista do cálculo do PIB, entra como um sinal negativo aqui para o nosso PIB. Boa, vamos chamar o Gustavo Uribe então para a gente trazer o componente político para isso, como que esse assunto deve ser trabalhado a partir de agora, comemorado certamente e usado em ano de eleições. Bom dia, Uribe. Bom dia a todos, bom dia Priscila, bom dia Daniel e bom dia Marcela. Como que a gente pode esperar esse número reagindo nas campanhas? O aquecimento da economia acaba gerando também geração de emprego. Esse é um dado muito positivo e comemorado no Palácio do Planalto. Nós tivemos o menor nível de desemprego desde 2015 e isso já vai ser explorado na propaganda eleitoral. Há uma percepção do brasileiro que é o índice de felicidade. O índice de felicidade não está muito relacionado ao PIB, porque boa parte da população brasileira não entende muito bem o que significa o crescimento do produto interno bruto. Há dois fatores que são mais diretos ao eleitorado: desemprego e inflação. Em relação ao desemprego, o governo federal já prepara um discurso e isso já tem revertido muito o mau humor que havia de parte da população brasileira em relação ao Palácio do Planalto. A última pesquisa Genial Quest e a IPESP mostraram que a percepção em relação ao governo mudou muito. Há uma perspectiva muito positiva, inclusive, de geração de emprego e queda da inflação. A grande questão é chegar no brasileiro. A eleição é daqui a um mês, 30 dias, e boa parte da queda dos preços ainda não chegou ao eleitorado que ganha aí de até 2 salários mínimos ou de 2 a 5 salários mínimos. É por isso que há uma dificuldade de percepção e há uma avaliação do Palácio Planalto de que você não dará tempo suficiente para chegar ao primeiro turno que os dados econômicos cheguem no bolso dos brasileiros. É por isso que há uma percepção, sobretudo, sobre a inflação, que o governo federal deve agir mais diretamente a ela. É por isso que hoje foi
anunciado pelo Ministério da Justiça uma decisão que eu e a Thais Herédia trouxemos mais cedo no Arena CNN, que é uma multa de R$10 mil para as concessionárias de energia elétrica que não adotarem aquele percentual 17% ou 18% sobre o ICMS, sobre a conta de energia. Por quê? Porque o Palácio do Planalto está bastante preocupado que boa parte do aumento do Auxílio Brasil, de R$400 para R$600, está sendo usado para as famílias para o pagamento de contas, conta de água e conta de luz, e não para a compra de alimentos. E a inflação dos alimentos ainda está bastante alta. Então, é uma tentativa do governo federal falar um pouco mais grosso para levar esse eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, que é a maioria da população brasileira, a tentar votar no presidente Jair Bolsonaro, porque boa parte desse eleitorado ainda está com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é uma tendência positiva, o governo federal passa por uma onda positiva. A questão é fazer essa onda positiva chegar no bolso do eleitorado de baixa renda. E aí, eu comemoro aqui, eu e a Marcela, pela safra de café que a Priscila disse. Que bom que estamos produzindo café, porque é um produto muito utilizado pelo brasileiro e nós daqui no Live Brasil. É a segunda bebida mais consumida, fica atrás apenas da água, que é essencial, né, para nossa sobrevivência. O Daniel também tomava, não sei o que aconteceu, que ele parou de tomar café. Voltei. Voltou? Nós contribuindo para o PIB brasileiro, porque eu também sou da turma do café, então... Jornalista que não bebe café, a gente já estranha. É verdade.